Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática. Já tive o prazer de estar aqui com vocês há 3 semanas atrás, mais ou menos, não é isso? E hoje a gente vai trazer um tema que, pensando na prova do Enem, é um dos que mais a gente precisa ter cuidado, porque é um tema que a gente sabe que vai ter, a gente sabe que vai ser cobrado de qualquer forma, tá? Hoje, pessoal, o assunto que a gente vai trabalhar é o assunto relacionado ao tema de probabilidades. Queria que vocês pegassem a apostila de vocês, página de número 26. Vocês vão ver o seguinte: é um tema que vai exigir um pouquinho de vocês, um pouco mais o raciocínio. No entanto, quando o Enem costuma cobrar o tema de probabilidade, existem muitas questões relativamente simples que eles costumam colocar na prova. Então, assim, é um tema que a gente consegue andar bem? Alexandre, mas já faz tempo que eu não estou estudando, eu não domino muito o conteúdo, mas eu posso garantir para vocês que o tema de probabilidade, a gente vai conseguir andar muito bem com ele, tá bom? Então, vamos aqui comigo, gente, olha só. A ideia de hoje é a gente pensar um pouquinho no que é que significa probabilidade. Quando a gente pensa assim, qual é a probabilidade de alguma coisa acontecer? O que é essa probabilidade? É um número que expressa a chance de algo acontecer. Se a gente perguntar assim, qual é a probabilidade de chover amanhã? O que é que a gente espera como resultado? A gente espera que o resultado seja um número e que venha em forma de porcentagem. Se eu te perguntar qual é a probabilidade de chover amanhã, você vai me dizer que é 30%, ou 40%, ou 20%. A resposta normalmente é numérica e vem na forma de percentual. Se eu perguntasse assim, qual é a probabilidade de eu jogar na Mega Sena e ganhar? Posso adiantar para vocês que a probabilidade é realmente muito pequena. Só para a gente ter uma noção, e depois a gente vai ter que abordar esse tipo de assunto, quando você joga um cartão da Mega Sena, alguém lembra quanto é que custa um cartão da Mega Sena? Quando você vai fazer um jogo, quanto é que custa um cartão da Mega Sena? O cartão mais simples custa R$ 3,50. É o que a gente chama de aposta simples. Alexandre, se eu fizer um cartão da Mega Sena, eu tenho chance de ganhar? Lógico. Mas qual é a sua chance? A sua chance é de 1 em 50.063.860. Quer dizer, é uma probabilidade muito pequena. Já pensou o que é você ter uma chance em 50 milhões? É um milagre quase a pessoa ganhar na Mega Sena, né? E hoje a gente vai tratar exatamente disso. A gente vai tratar da ideia de probabilidade. Vocês vão ver o seguinte, existem questões bastante interessantes, mas a ideia fundamental de probabilidade é uma ideia que é bem simples, tá? Para a gente trabalhar a probabilidade, eu preciso primeiro definir com vocês três coisas, tá? Eu preciso falar o que é que significa experimento aleatório, o que é o espaço amostral e o que é que a gente chama de evento. São 3 definições fundamentais para que a gente consiga entender o tema de probabilidade. Então vamos ao primeiro. O que é que a gente chama de experimento aleatório? Experimento aleatório, gente, é qualquer experiência que a gente realiza em que o resultado depende exclusivamente do acaso. O que é o acaso? É a sorte. Então vamos pensar aqui comigo. Quando você faz o lançamento de uma moeda, a gente sabe quais são os resultados possíveis. Se eu vou fazer o lançamento de uma moeda, eu sei que pode dar cara e pode dar coroa. No entanto, eu não tenho como determinar qual resultado vai ocorrer se eu lançar uma moeda agora. Então vejam a diferença. Uma coisa é a gente saber quais são os resultados possíveis. Outra coisa é a gente ter certeza do resultado que vai ocorrer. Então lembrando, eu lanço uma moeda. O que é que pode dar? Pode dar cara e pode dar coroa. Mas qual vai ser o resultado se eu lançar uma moeda agora? Só depende da sorte. Eu vou fazer o lançamento de um dado. Que resultados eu posso encontrar? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas se eu lançar um dado agora, qual o resultado que vai dar? Eu não sei, isso só depende da sorte. No dia do sorteio da Mega Sena, todo mundo sabe quais são os números que podem ser sorteados. No dia da Mega Sena, podem ser sorteados quaisquer números, variando entre 1 e 60. Mas quais serão exatamente os números sorteados? Eu não sei. Então eu sei o que é que pode acontecer. O que vai ocorrer só depende da sorte. Então qualquer experiência cujo resultado depende somente da sorte, a gente chama de experimento aleatório, tá certo? Uma outra definição importante. O que é que a gente chama de espaço amostral? Pessoal, todas as experiências que a gente realiza geram resultados.
o conjunto de todos os resultados possíveis dessa experiência a gente chama de espaço amostral. Como assim, Alexandre? Imagina só que tu vai fazer o lançamento de uma moeda. Se você lança a moeda, quais são os resultados possíveis? Cara e coroa. Então, o conjunto que tem esses resultados, cara e coroa, a gente chama de quê? De espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis da experiência que a gente está citando, que é o lançamento de uma moeda. E se eu fizer o lançamento, por exemplo, de um dado, quais são os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso a gente chama de quê? De espaço amostral. Conjunto de todos os resultados possíveis. Então vocês vão ver comigo o seguinte, que a resolução das questões de probabilidade, todas as questões, eu preciso saber o que é o espaço amostral. Eu preciso saber o seguinte, realizei a minha experiência, quais são os resultados que essa experiência pode gerar? Isso é fundamental para o resultado da probabilidade. E o outro conjunto que eu preciso saber é um conjunto que a gente chama de evento. O que é o evento? Evento é um conjunto que corresponde aos casos favoráveis. É aquilo que eu espero que aconteça. Então vamos pensar aqui. Toda experiência gera resultados. E quando uma experiência gera resultados, alguns desses resultados são esperados por você. Um exemplo, eu quero fazer o lançamento de uma moeda. Qual é a probabilidade do resultado da cara? Então, quando eu lanço uma moeda, pode dar cara ou pode dar coroa. Mas se eu pergunto qual é a probabilidade da cara, cara é o que eu espero que aconteça. Isso é o evento. Quando você lança um dado, quais são os resultados possíveis? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E se eu perguntar assim, qual é a probabilidade do resultado obtido ser par? Será que todos os resultados do lançamento são pares? Não. Quais são os pares? O 2, o 4 e o 6. Então isso é o que me favorece. Isso é o que a gente chama de evento. Tudo bem? Então vamos só relembrar, 2 conjuntos fundamentais, espaço amostral, que são todos os resultados possíveis, e o evento, que é aquilo que eu espero que aconteça. Pessoal, se a gente tiver noção desses 2 conjuntos, o que é que significa probabilidade? Na apostila de vocês tem essa definição, eu queria que vocês marcassem, porque essa é a definição mais importante para a probabilidade. Eu consigo resolver praticamente todas as questões utilizando essa ideia. Alexandre, tem alguma questão que foge um pouquinho desse padrão? Tem, mas a maioria a gente vai utilizar essa ideia. O que é a probabilidade? É a razão, quer dizer, o resultado da divisão entre o número de casos favoráveis e o número total de casos. Um exemplo bem simples, eu vou fazer o lançamento de uma moeda. Qual é a probabilidade da face voltada para cima ser cara? Tá, quando você lança uma moeda, o que é que pode ocorrer? Cara ou coroa, são 2 resultados possíveis. Eu quero saber a probabilidade de dar cara. Cara não é um desses resultados? Então existe um caso favorável em 2 possíveis. A probabilidade é 1 sobre 2, 1/2, 50% de chance. Se eu vou fazer o lançamento de uma moeda, qual é a probabilidade da face voltada para cima representar um número maior? Aliás, vou fazer o lançamento de um dado. Qual é a probabilidade que a face voltada para cima seja um número maior do que 4? Tá. Se eu lancei um dado, o que é que pode dar? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se eu estou pedindo a probabilidade da face voltada para cima ser um número maior do que 4, ou vai ser o 5 ou vai ser o 6. Não é assim? Então o que é que nós temos? Nós temos 6 resultados possíveis e dos 6 resultados possíveis, 2 me interessam. Como é que eu calculo a probabilidade? 2 sobre 6. 2 resultados favoráveis entre 6 possíveis. É isso que é a definição de probabilidade, tá certo? Eu vou começar a resolver com vocês agora uma série de questões em que todas foram retiradas da prova do Enem. Vocês vão ver como essa história de probabilidade cai bastante e as questões não são tão complicadas quanto outras disciplinas. Vejam só. Pessoal, apostila, página de número 27, página 27. Tem alguns exercícios resolvidos para você dar uma olhadinha e a gente vai começar da questão número 1 do exercício de aprendizagem. Questão da prova do Enem de 2015. Olha só a pergunta. A pergunta é o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberão senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de que a senha sorteada seja um número de 1 até 20? Então, olha só, são 100 senhas que foram distribuídas e eu quero saber qual é a probabilidade de você pegar uma senha cujo número é de 1 até 20. Como é que eu vou fazer para determinar essa probabilidade? O que é que eu disse para vocês que é
Fundamental. A gente precisa saber o número total de resultados e eu preciso saber desse total de resultados aquilo que é favorável para a gente. O que é que o texto diz? Que as senhas são numeradas de 1 até 100. Então, se as senhas são numeradas de 1 até 100, qualquer uma delas pode ser sorteada. Existem 100 resultados possíveis. Mas qual foi a pergunta? A pergunta foi: eu quero saber qual é a probabilidade de que a senha sorteada seja o número de 1 até 20. Pessoal, de 1 até 20 são quantos resultados favoráveis? Quantos? 20. Então, o que é que eu preciso saber? Quantos resultados são possíveis e quantos resultados são favoráveis? Quantos resultados são possíveis? De 1 a 100, quantos resultados são? 100. Desses 100 resultados, quantos são favoráveis? Favorável é que a senha sorteada seja de 1 a 20. São 20 resultados favoráveis. Então, como é que eu vou fazer para calcular a probabilidade? Vou utilizar a definição. O que é a definição? Número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Nessa questão, qual é o número de casos favoráveis? 20. E qual é o número total de casos? 100. Então, como é que calcula a probabilidade? 20 sobre 100. Só isso, Alexandre? Só. E foi desse jeito que caiu na prova do Enem? Foi desse jeito que caiu na prova do Enem. Não estou dizendo com isso que as questões de probabilidade que caem na prova são todas simples. Existem questões mais elaboradas, existem questões em que a gente tem que utilizar alguns recursos um pouco mais complicados, mas eu queria mostrar para vocês que esse tipo de questão, fácil desse jeito, elementar desse jeito, vocês vão encontrar na prova. E uma questão dessa aí a gente não pode errar. Mesmo que você tenha dificuldade em matemática, vejam que essa questão é questão elementar. Se você souber o que é que pode acontecer, o que é favorável, divide um pelo outro, já tem a resposta. Então, qual é a resposta da primeira questão, gente? Letra C, 20 sobre 100. Somente isso. Entenderam? É fácil ou não é? Facílimo, né? Vamos para outra questão. Vamos lá. Essa aqui eu preciso pensar um pouquinho mais. Existe uma quantidade maior de informações. Eu preciso ter uma habilidade que é de leitura de tabela para depois procurar aquilo que me interessa. Vamos ver aqui comigo. Pessoal, o enunciado da questão diz o seguinte, ó. Todo o país passa pela primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas de São Paulo, a imunização deve mudar no país a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência de crescimento da doença que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação. Então, essa tabela vai te trazer dados a respeito de um posto de vacinação. A tabela mostra para a gente o seguinte, ó, tem a data da vacinação, de 8 a 19, de 22 a 2, tem o público-alvo, trabalhadores da saúde indígenas, portadores de doenças crônicas, adultos saudáveis entre 20 e 29 anos. E na última coluna nós temos a quantidade de pessoas que foram vacinadas. Eu tenho uma série de informações nessa tabela. Eu preciso agora terminar a leitura da questão para ver quais dessas informações são necessárias, quais delas são importantes para resolver o problema. A pergunta da questão é a seguinte: escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, eu quero a probabilidade de que ela seja portadora de doença crônica. Então vamos ver de novo a pergunta. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto, eu quero saber a probabilidade. Já vou parar aqui. O que é que significa calcular a probabilidade? É pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número total de casos. Então eu preciso identificar nessa tabela qual é o número total de resultados possíveis e desse total o que é que me interessa. O que é que o texto diz? Que você vai escolher aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto. Então o que é o total? O total são todas as pessoas que foram atendidas nesse posto. E qual é a pergunta? A pergunta é: qual é a probabilidade dela ser portadora de doença crônica? Então o que é que eu vou procurar? Dentre todas as pessoas que foram vacinadas no posto, quais são aquelas que apresentam a doença crônica? Se eu conseguir identificar esses dois conjuntos, o cálculo da probabilidade está feito. Então vamos aqui comigo, ó. Vamos lá. Escolhendo aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação,
eu quero saber a probabilidade dela ser portadora de doença crônica. Primeira informação importante. Vou colocar a tabela um pouquinho maior para vocês enxergarem aí. Pessoal, qual é o número total de pessoas que foram atendidas nesse posto? O número total de pessoas é você fazer 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50. Essa soma representa o quê? Todas as pessoas que foram vacinadas nesse posto. Mas qual foi a pergunta? Eu quero saber qual é a probabilidade dela ser portadora de doença crônica. Dá uma olhada nessa tabela. Será que todas as pessoas que foram atendidas são portadoras de doença crônica? Não. Nessa tabela, das pessoas que foram atendidas, quantas são portadoras de doença crônica? Vê aí. Quantas? 22 pessoas, são portadoras de doença crônica. Então, como é que eu vou fazer para calcular a probabilidade? Eu vou pegar o número de casos favoráveis e dividir pelo número total de casos. Qual é o número de casos favoráveis? Todas as pessoas que apresentam doença crônica. Quantas são? 22 pessoas. E vou dividir isso pelo número total. O número total de quê? O número total de pessoas que foram atendidas nesse posto. O número total, 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50. Então, para desenvolver o cálculo da probabilidade, o resultado vai ficar assim. Número de casos favoráveis, 22, dividido pelo número total de casos. 42, mais 22, mais 56, mais 30, mais 50. Mas na hora que a gente fizer essa soma, o numerador, que é a parte de cima da fração, fica 22, e o denominador, que é a parte de baixo, se a gente somar tudo, vai dar 200. O que é que eu posso fazer com essa fração 22 sobre 200? Eu posso simplificar. Alexandre, mas a questão anterior, a gente nem simplificou. A resposta que você deu na questão anterior foi 20 sobre 100. E tu não simplificou por quê? Pessoal, a gente precisa analisar como é que os itens estão apresentados. Se você der uma olhada na primeira questão, os itens estavam na forma de fração. Então eu encontrei a fração e não simplifiquei. Se você der uma olhada nessa segunda questão, qual é o formato dos itens? Os itens estão na forma de uma porcentagem. Então o que é que eu preciso fazer? Transformar a minha fração numa porcentagem. Como é que a gente transforma a fração numa porcentagem? Eu preciso fazer com que o denominador da fração seja 100. Mas é fácil fazer isso. Se eu tenho um resultado 22 sobre 200, se eu dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2, numerador e denominador, vai ficar 11 dividido por 100. E o que é 11 dividido por 100? 11%. Então a resposta da questão seria 11%. Qual item que tem 11%? Letra C. E aí, gente, ficou claro? Sim? Entenderam? Joia. Vamos mais. Questão de número 3 agora. Meus amigos, a questão 2, letra C. Questão 3, mais uma questão que você precisa fazer análise de tabelas. O enunciado diz assim, o diretor de um colégio lê uma revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns anos, a média do tamanho de calçados das mulheres era de 35,5, 35,5, e hoje é de 37. E embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Então, o que é que diz o quadro? Olha só, o tamanho de dos calçados e o número de funcionárias. Ele verificou o que? Calçando 39, tem uma funcionária. Calçando 38, tem 10 funcionárias. Calçando 37, tem 3. Calçando 36 funcionárias, tem 5. E calçando 35, tem 6 funcionárias. Pergunta da questão. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior do que 36, qual a probabilidade dela calçar 38? Mais uma vez, na hora que eu fiz a leitura do texto, apareceu esse termo probabilidade. O que é que eu preciso para calcular a chance de alguma coisa acontecer? Eu preciso definir 2 conjuntos, que a gente chamou de espaço amostral e evento, né? O que é o espaço amostral? Número total de resultados. O que é o evento? São aqueles resultados que me favorecem. Tudo bem. Alexandre, então como é que eu vou fazer? Eu já sei. Eu vou fazer essa questão então, igual como eu fiz a questão anterior. Eu vou pegar todas as pessoas que estão nessa tabela e vou dividir pelas pessoas que têm calçado 38. Não é desse jeito. Não é desse jeito por quê? Na questão anterior, o que é que o enunciado dizia?
que você ia selecionar uma pessoa qualquer que tinha sido vacinada naquele posto. Ó, se eu for vacinar uma pessoa qualquer do posto, né, se eu for escolher uma pessoa qualquer que havia sido vacinada, significa dizer que eu vou pegar todas as pessoas que compõem um grupo. Só que essa questão aqui é um pouco diferente. Como é que eu vou saber? Porque isso está escrito no texto. Olha o que é que o texto diz. Escolhendo uma funcionária ao acaso. Se eu parar a leitura aqui, escolhendo uma funcionária ao acaso, por enquanto eu vou ter que analisar a tabela toda. Mas depois o enunciado faz uma restrição. O enunciado diz assim, ó, e sabendo que ela tem calçado maior do que 36, então é assim, eu vou selecionar uma pessoa desse grupo, mas eu já sei que ela calça mais do que 36. Então eu vou pegar todas as pessoas do grupo? Não. Se é para selecionar uma funcionária ao acaso, e eu já sei que ela calça mais do que 36, então o que é que eu vou selecionar? Somente as pessoas que calçam 37, 38 e 39. Então, somente essas pessoas vão fazer parte da minha probabilidade. As que calçam 36 e as que calçam 35, elas fazem parte do grupo de funcionários da empresa, mas elas não estão no cálculo da probabilidade. É muito importante perceber esse detalhe. O texto diz, escolhe uma funcionária ao acaso, e eu já sei que ela calçou mais do que 36. Então, vou pegar todas as pessoas que calçaram mais do que 36. Quem calçou 37, 38 e 39. Aí, qual é a pergunta? Qual é a probabilidade dela calçar 38? Dentre as pessoas que eu selecionei, quantas calçam 38? 10. Então, como é que eu vou fazer para calcular a probabilidade? Eu vou pegar o número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Qual é o número de casos favoráveis? São aquelas pessoas que calçam 38. Quantas pessoas? 10. De um total de quantas? De um total de 1 mais 10 mais 3, que são as pessoas que vão participar dessa pesquisa. Então, o cálculo da probabilidade vai ser assim, ó, número de casos favoráveis, 10, dividido pelo número total de casos, 1 mais 10 mais 3. A resposta vai ficar 10 lá no numerador e no denominador vai ficar 14. 14 sobre 10, se simplificar vai dar quanto? 5 sobre 7. Divide em cima por 2, divide embaixo por 2, fica 5 sobre 7. É isso. E aí, entenderam? Ficou claro, gente, essa questão? Diz, amigo. Eu posso somar direto? Posso. Por que é que eu coloquei 1 mais 10 mais 3? Porque às vezes a gente coloca o resultado direto, aí a pessoa diz assim, Alexandre, de onde é que vai aquele resultado que não tem nem na tabela? Então, estou indicando que esse 14 que está aí é o 1 mais 10 mais 3. Eu posso fazer direto? Pode. Agora, você tem que ter cuidado, como eu falei, que em determinadas questões, você vai trabalhar com a tabela toda, que foi o que aconteceu na questão 2. Em outras questões, você tem uma tabela, mas você só vai trabalhar com uma parte da tabela. Como é que eu vou saber? Você não pode adivinhar. O texto é que tem que dizer se você vai escolher qualquer pessoa da tabela ou se você vai escolher uma pessoa da tabela que tem determinadas características. Aí você sabe se é para pegar o todo ou se é para pegar uma parte só. Tranquilo? Joia? Valeu, galera. Vamos mais. O gabarito da questão, se lá atrás estiver errado, vamos consertar. O gabarito da questão é a letra D, 5 sobre 7, né? Se lá atrás estiver errado, a gente dá uma ajeitada, tá bom? Mas a resposta correta foi 5 sobre 7? Isso. 5 sobre 7. Resposta correta, letra D de dado. Vamos para a próxima. Questão de número 4. Pessoal, essa questão 4, ela já vai exigir de vocês um pouquinho mais de atenção. A questão número 4. Queria que vocês prestassem bem atenção aqui comigo. A questão 4 diz o seguinte, ó. No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Então vejam só a restrição que o enunciado da questão está dizendo. Em dias chuvosos, as aulas de campo não podem ser realizadas. Tá. A ideia é que essa aula seja realizada no sábado, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade de chover no sábado é de 30% e a de chover no domingo é 25%. A pergunta é, qual a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo?
O que é que eu vou precisar aqui? Nós já fizemos uma leitura da questão. Seria interessante a gente marcar alguns tópicos aí que são importantes. O que é que o enunciado da questão diz? Que em dias chuvosos a aula não pode ser realizada. Então, se choveu, a aula não pode ser realizada. Outra coisa que é importantíssima para essa questão. O enunciado da questão está dizendo que a ideia é que essa aula seja realizada quando? Sábado. Então, ele quer que a aula seja realizada sábado. Mas para que a aula aconteça sábado, não pode chover, né? Porque não acontece aula de campo em dia que chove. E aí o enunciado diz o seguinte: mas se estiver chovendo no sábado, a aula será realizada no domingo, será adiada para domingo, certo? Aí eu quero saber a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa bem parecida com o que nós fizemos na questão 2 e na questão 3. A diferença dessa aqui é que na questão 2 e na questão 3 já havia uma tabela toda montada com os valores indicados. Qual era a sua dificuldade? Saber fazer a leitura da tabela. Isso é uma habilidade que a prova do Enem cobra. Leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Essa questão aqui, ela tem uma série de informações que estão picotadas. E o que é que seria interessante para a gente resolver a questão? Tentar organizar esses dados. Como é que a gente pode organizar? Eu acho interessante, pelo tipo de informação que a gente tem aqui, que a gente organize esses dados utilizando uma tabela, porque fica de fácil leitura. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai analisar como é que está o clima no sábado e no domingo. Pelo que o texto da questão está dizendo, ou vai ser um dia de sol, ou vai ser um dia de chuva, certo? Se por acaso for um dia de sol, significa dizer que a aula pode ser realizada. Se for um dia de chuva, a aula não pode ser realizada. Então, o que é importante? Que vocês montem essa tabelinha que está aí, ó. Essa tabela não faz parte da questão, você monta aí na tua questão. Monta assim, ó, clima, aí coloca assim, ó, sol e chuva, sábado e domingo. E a partir dessa tabela, olha só, eu vou pegar as informações que o texto trouxe e vou jogar aqui. O que é que o enunciado da questão diz? Que o serviço de meteorologia prevê que a probabilidade de chover no sábado é de 30%. Então é o seguinte, pode chover no sábado? Pode. Qual é a chance disso ocorrer? 30%. Mas me diz aqui uma coisa, pessoal, olha só. Será que se a chance de chover é 30%, obrigatoriamente vai chover? Não, ou chove ou não chove. A chance de chover é 30%. No sábado. E o que é que o enunciado da questão diz a respeito do domingo? Que a chance de chover é de 25%. Acontece que essa tabela que eu estou montando, ela tem 4 casinhas. Eu já preenchi 2 delas. O que é que eu consegui preencher? Que a probabilidade de chover no sábado é 30%. Que a probabilidade de chover no domingo é 25%. Mas tem 2 campos que ficaram vazios. Alexandre, mas o enunciado da questão não traz essas informações. Tudo bem, não está escrito, mas a gente consegue deduzir através de uma coisa que a gente chama de evento complementar. O que é o evento complementar? É um evento que completa o outro. Traduzindo é o seguinte, se eu disser assim para vocês, ó, a probabilidade de selecionar uma pessoa nesse ginásio que usa óculos é de 60%. A probabilidade de selecionar uma pessoa que usa óculos é 60%. Então, qual é a probabilidade de selecionar uma pessoa que não usa óculos? 40%, porque as pessoas ou usam ou não usam óculos. Se a chance de usar óculos é 60%, de não usar seria 40%, porque tem que completar os 100%. Isso é que a gente chama de evento complementar. Então, vamos olhar para a tabela do sábado. Olhe para a tabela do sábado. No sábado, a probabilidade de chover é 30%, né? Então, qual é a probabilidade de não chover? 70%. Ou chove ou não chove. Uma coisa tem que completar a outra. Tudo bem isso? Lá no domingo, qual é a informação que eu tenho a respeito do domingo? É que a probabilidade de chover é 25%. Gente, mas se a chance de chover é 25%, qual vai ser a chance de não chover? A chance de não chover vai ser 75%, que é o que completa o 25%. Então é importante para resolver essa questão que essa tabela esteja montada aí na questão de vocês, tá certo? Então ajeitem aí, ó, sábado 70 e 30 de sol e de chuva e domingo 75 e 25. Muito bem. Agora vamos entender qual foi a pergunta da questão. A pergunta da questão foi a seguinte, ó,
eu tenho essa tabela, que foi a tabela que a gente acabou de montar. A pergunta é assim: qual a probabilidade da aula de campo ocorrer num domingo? Pessoal, a aula estava prevista para o domingo? Não. A aula está prevista para quando? Sábado. É possível que essa aula de sábado ocorra domingo? É. Mas a aula que estava prevista para o sábado só vai ocorrer domingo se sábado chover. Porque o enunciado da questão diz que no dia que chove você não tem aula de campo. A pergunta foi: a aula estava programada originalmente para o sábado. Eu quero saber qual é a probabilidade dessa aula ocorrer no domingo. Se a aula foi para o domingo, significa dizer que no sábado não choveu. Aliás, choveu no sábado, né? A pergunta da questão: qual é a probabilidade da aula de campo ocorra domingo? A aula só vai ocorrer domingo se tiver chovido no sábado. Então, o que é o evento? O que é aquilo que eu espero que aconteça? Qual é a série de situações que eu espero? Eu espero que tenha chovido no sábado e no domingo não tenha chovido. Porque se chover no domingo também não vai ter aula de campo. Entenderam essa parte? Então, de tudo que eu montei na tabela, chove e não chove. Só para a gente fechar aqui. De novo a pergunta: qual a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo? A aula só vai acontecer no domingo se tiver chovido no sábado. E para que a aula ocorra domingo, não pode chover domingo. Então são duas coisas que precisam acontecer para que a aula ocorra no domingo. Tem que chover sábado e não chover domingo. Qual é a chance de chover sábado? 30%. Qual é a chance de não chover domingo? 75%. Então, a minha pergunta vai ser respondida quando a gente coloca assim, ó: a probabilidade de que a aula de campo ocorra no domingo é de... Essa foi a pergunta. Aí como é que eu vou organizar a pergunta? Isso matematicamente corresponde a probabilidade de chover no sábado e não chover no domingo. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente trabalhou aquela aula de análise combinatória, eu disse para vocês que quando a gente quebra um problema em 2 ou 3 ou 4 pedacinhos, quando a gente vai juntar os pedacinhos, a gente sempre tem que usar um conectivo. O conectivo ou então você usa o conectivo e. Quando você usa o conectivo ou, você soma, você junta as coisas. Quando você usa o conectivo e, que operação você faz? De multiplicação. Então, na hora que eu digo assim, ó, probabilidade de chover no sábado e não chover no domingo, esse conectivo i que está aparecendo, ele é uma operação matemática. Ele é uma operação matemática associada à multiplicação. Então, você vai fazer assim, ó: probabilidade de chover no sábado. O que é que tem na tabela? 30%. E, que é vezes, probabilidade de não chover domingo. 75%. Então, essa vai ser a minha resposta. 30% vezes 75%. O que é que eu vou fazer? Eu vou só dar uma ajeitada nisso. A gente vai ajeitar a resposta fazendo assim, ó: o resultado dessa multiplicação, 30% vezes 75% é assim, ó: se eu fizer 30 vezes 75, dá 2.250. Se eu fizer 100 vezes 100, vai dar 10.000. Mas o que é que eu vou fazer? A resposta que eu estou esperando é uma resposta que vai ser escrita na forma de fração ou na forma de porcentagem. Aí eu vou olhar para as opções. Olha para as opções. As opções estão na forma de porcentagem, não é assim? Então, como é que a gente representa a porcentagem? Basta você fazer com que o denominador da fração fique 100. O denominador da fração é 100? Não é. O denominador da fração é 10.000. Para que o denominador vire 100, basta a gente eliminar 2 zeros de baixo. Mas eu não posso simplesmente chegar na fração e eliminar 2 zeros de baixo, a não ser que eu faça a mesma coisa lá em cima. O que é que significa eliminar 2 zeros embaixo? É o equivalente a voltar 2 casas decimais lá em cima. Então, se eu eliminar 2 zeros de baixo, fica 100. Se eu voltar 2 casas lá em cima, vai ficar 22,5. Então, a resposta da questão, 22,5%. Significa 22,5 dividido por 100. Tem essa resposta, 22,5%? Tem. Qual é a resposta? Letra C, 22,5%. Entenderam? Sim? Então vejam que essa questão já é um pouco diferente das demais, né? Nas outras a gente tinha a tabela toda montada. Nessa a gente precisou pegar os dados, organizar a tabela, montar a tabela e depois
perceber que para responder a pergunta, eu precisava que duas coisas acontecessem. Eu precisava que não chovesse no sábado e que não chovesse, aliás, eu precisava que chovesse no sábado e não chovesse no domingo. Por isso que eu tive que usar as duas probabilidades, ok? Então marquem aí, ó, resposta correta da questão número 4, letra C. Marquem aí. Vamos para a próxima questão agora, questão de número 5. Galera, a questão de número 5, acompanha o texto comigo. O enunciado diz assim, ó: um protocolo tem como objetivo firmar acordos e discussões internacionais para conjuntamente estabelecer metas de redução de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. O quadro mostra alguns dos países que assinaram o protocolo, organizados de acordo com o continente ao qual pertencem. Então, esse protocolo foi assinado por países da América do Norte. Que países foram esses? Estados Unidos, Canadá e México, e países da Ásia, China, Índia e Japão. Tá. O que é que o texto diz mais? Em um dos acordos firmados, ao final do ano, 2 dos países relacionados serão escolhidos aleatoriamente, um após o outro, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. A probabilidade de que o primeiro país escolhido pertença à América do Norte e o segundo pertença ao continente asiático, qual é? Então vejam só, pelo que o texto diz, todos esses países assinaram o protocolo. E aí o enunciado da questão está dizendo que ao final do ano, 2 dos países, vão ser escolhidos de forma totalmente aleatória, um após o outro. Então escolhe um e depois você escolhe o outro, para verificar se o protocolo está sendo cumprido. A pergunta da questão foi: qual é a probabilidade de que o primeiro país escolhido pertença à América do Norte e o segundo país pertença ao continente asiático? Vocês estão vendo que mais uma vez a gente está diante de uma questão que traz para a gente uma tabela. E essa tabela já está montada. Qual é a habilidade que eu preciso agora? Leitura da tabela. Então vamos lá. Probabilidade de que o primeiro escolhido pertença à América do Norte e que o segundo escolhido seja do continente asiático. Meus queridos, olha só. Como é que a gente vai fazer para resolver essa questão? Tem uma coisa que está escrito no texto que eu preciso que vocês marquem. Lá no texto diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. Lá no texto, o enunciado diz assim: um após o outro, para verificar se as metas de redução do protocolo estão sendo praticadas. Está vendo onde tem escrito um após o outro? Se é um após o outro, primeiro você vai escolher um país. Esse país tem que ser da América do Norte. E depois você escolhe outro país. Esse país tem que ser do continente asiático. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer para calcular a probabilidade? Pessoal, essa questão, ela em um determinado aspecto parece com a questão anterior. Por quê? Porque eu tive que dividir o problema em 2 casos. Eu não vou sortear só um país, eu vou sortear 2. E eu vou sortear 2, um após o outro. O primeiro tem que ser da América do Norte e o segundo tem que ser do continente asiático. Como é que eu calculo probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Pessoal, quantos países a gente está vendo aí ao todo? Quantos países eu estou vendo ao todo? 6. Desses 6 países, quantos são da América do Norte? 3. Então, qual é a probabilidade de que o primeiro país escolhido seja da América do Norte? Existem 3 resultados favoráveis de um total de quantos? De 6. 3 sobre 6. Ah, Alexandre, então a outra parte é a mesma coisa, né? Não são 6 países e tem 3 do continente asiático? Não é assim que a gente vai fazer a outra parte. Por quê? O que é que eu pedi para vocês marcarem na apostila de vocês? Que esse sorteio, essa escolha dos 2 países, não vai ser feito um após o outro. Então é o seguinte, na hora que eu for escolher o primeiro país, eu tenho 6 opções, não tenho? Mas na hora que eu for fazer a segunda escolha, não tem mais 6, porque um país já foi escolhido. Eu não posso escolher o mesmo país de novo. Então, na hora que eu for fazer a primeira escolha, existem 6 países possíveis, que é o resultado que está lá embaixo. E dos 6 países, 3 são da América do Norte. O que é que você vai fazer? Imagina que tu escolheu, por exemplo, o México. Tá, escolhi o México. Quando eu for escolher o segundo país, eu posso escolher de novo o México? Não.
Então, quando eu for escolher o segundo país, eu tenho que escolher China, Índia ou Japão. Mas aí eu não tenho mais 6 países para poder escolher. Quantos eu tenho? 5. 5 por quê? Eram 6, eu fiz a primeira escolha. Essa primeira escolha já saiu, eu não vou contar com ela de novo. Então, na próxima escolha, eu tenho 3 países do continente asiático, enquanto os possíveis para o sorteio, 5. Então, essa que é a resposta à questão. Dividir o problema em 2 casos, 3 sobre 6 vezes 3 sobre 5. Na hora que a gente for fazer a multiplicação, como é que fica isso aí, ó? 3 sobre 6 vezes 3 sobre 5, se multiplicar os numeradores, 3 vezes 3 dá 9, se multiplicar os denominadores, 6 vezes 5 dá 30. Alexandre, é para deixar desse jeito a resposta? É para simplificar a fração? É para colocar em forma de porcentagem? Tem que dar uma olhada nas informações. Como é que estão as informações do texto? Todas em forma de fração. Tem alguma fração igual a 9 sobre 30? Não. Então vou simplificar. Vou dividir em cima por 3 e vou dividir embaixo por 3. Se dividir em cima por 3 dá 3, se dividir embaixo por 3 dá 10. Então a resposta 3 sobre 10, qual é o item? Item C. Resposta da questão, item C de casa. Beleza essa? Então olha só, vejam que é o seguinte, a gente está resolvendo essas questões de probabilidade, você pode até estar sentindo dificuldade em algumas passagens, mas eu tenho certeza que vocês devem estar pensando assim, bem, não é tão complicado esse assunto de probabilidade. E assim, ó, até agora, pessoal, todas as questões que nós resolvemos, todas, foram questões cobradas nas últimas edições da prova do Enem. Então mostra o quê? É possível acertar uma questão dessa? É. Precisa saber um montão de coisa de matemática? Não. É muito mais paciência na leitura, para não ficar assim, eu já sei resolver, vou contar aqui, calma. Leia a questão, vá marcando aqueles tópicos no enunciado da questão que são importantes. Meus amigos, questão número 6 agora. Questão de número 6. Questão 6, o enunciado diz assim, ó. Um bairro residencial tem 5.000 moradores. Marquem essa informação aí, ó. Um bairro residencial tem 5.000 moradores. Faz só marcar. Dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Então, dos 4.000, 1.000 são vegetarianos. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas, enquanto que entre os não vegetarianos, essa porcentagem cai para 20%. A pergunta da questão é: uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso, vírgula, ela é esportista. Então, qual é o grande cuidado dessa questão? É que quando a gente começa a ler a pergunta, uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. Tá, vamos parar a pergunta bem aí. Uma pessoa do bairro é escolhida ao acaso. Quantas pessoas tem nesse bairro? 5.000. Ah, Alexandre, esse é o número total de casos. Não é. Não é por quê? Porque o enunciado diz assim, ó, uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. Ela é esportista. Então eu vou selecionar uma pessoa desse bairro que é esportista. Não só as 5.000 pessoas que são esportistas. Aí a pergunta da questão: qual é a probabilidade de que ela seja vegetariana? Mais uma vez, o que é que eu vou precisar? Pegar os dados que eu tenho aqui e organizar através de uma tabela ou de uma estrutura qualquer que você acha que seja interessante. Eu vou organizar, até para aproveitar o que eu vou fazer nas próximas questões, eu vou colocar assim, ó, para começar. Não copie essa primeira parte, não. Fica só observando que a outra a gente vai colocar mais detalhada. Pelo que o enunciado da questão disse, o bairro conta com 5.000 moradores. Dos 5.000 moradores, 1.000 são classificados como vegetarianos. Então vamos colocar aqui, ó. Existem os que são vegetarianos e os que não são vegetarianos. Então vou colocar aqui, ó. 1.000 são vegetarianos. E quantos não são? Quantos não são vegetarianos? A questão não disse isso. Disse. O enunciado diz que são 5.000 moradores. E desses 5.000, 1.000 são vegetarianos. Então os outros 4.000 não são vegetarianos. Tudo bem? Então essa é uma parte importante. Agora, o enunciado diz que entre os vegetarianos
tem alguns que são esportistas. E entre os que não são vegetarianos, também existem os esportistas. O que é que eu vou fazer então? Vou fazer assim, ó. Entre os vegetarianos são 1.000. Desses 1.000, quantos são esportistas? O enunciado diz: entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Pessoal, quanto é que dá 40% de 1.000? 40% de 1.000 dá 400, né? Então, dos vegetarianos, que eram 1.000, 400 são esportistas. Isso corresponde a 40% de 1.000. E entre os que não são vegetarianos, são 4.000 pessoas. O que é que o texto diz? Que entre os não vegetarianos, essa porcentagem dos esportistas cai para 20%. Então, 20% de 4.000. 20% de 4.000, 2 vezes 4 dá 8, são 800. 800 esportistas. Então, presta atenção aqui comigo. Quantas pessoas tem no bairro? 5.000 pessoas. Dessas 5.000 pessoas que tem no bairro, todas são vegetarianas? Não, só 1.000. Quantas não são vegetarianas? 4.000. Das pessoas que são vegetarianas, só das pessoas que são vegetarianas, quantas são esportistas? 400. Das pessoas que não são vegetarianas, quantas são esportistas? 800. Me diz o seguinte: qual é o número total de esportistas nesse bairro? A quantidade total de esportistas nesse bairro? 400 mais 800. Tem 400 que são esportistas e são vegetarianos. Tem 800 que são esportistas e são não vegetarianos. Então, se eu quiser saber quantas pessoas são esportistas, são 400 e mais 800. São 1.200 pessoas. Tá certo? Então, vamos ver a pergunta da questão. A pergunta é: uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. Ela é esportista. Tá, uma pessoa é escolhida ao acaso e eu sei que ela é esportista. O que é que eu vou procurar? O número total de esportistas que tem nesse bairro. Qual é o número total de esportistas? 400 mais 800. 400 mais 800. De novo, uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. Ela é esportista. Então eu escolhi uma pessoa. É vegetariano ou não? Eu escolhi uma pessoa. E essa pessoa é esportista. Pode ser 400 mais 800. Aí a pergunta: qual a probabilidade de que ela seja vegetariana? Pessoal, dentro das pessoas que eu selecionei, essas 400 e essas 800 pessoas, nesse total de 1.200 pessoas, quantas são vegetarianas? Quantas das pessoas que são esportistas são vegetarianas? 400. Vejam só de novo. Alexandre, mas não são 1.000 vegetarianos? São. De novo, vamos acompanhar o texto. Uma pessoa desse bairro é escolhida ao acaso. Ela é esportista. Então, o que é que eu vou marcar? Só as pessoas que são esportistas. Então, vou marcar só esportista. Alexandre, aqueles 1.000 e aqueles 4.000? Esquece. Aqueles 1.000 e aqueles 4.000, esquece. Porque 1.000 são vegetarianos. 4.000 são não vegetarianos. A questão diz que eu escolhi um esportista. Esportista é 400 com 800. Então você tem que pegar esse grupo, 400 e 800. Agora, desse grupo, eu quero saber a probabilidade dela ser vegetariana. Nesse grupo, 400 com 800 são esportistas, tá? Mas tem algum esportista que é vegetariano desse grupo? Desses 400 e desses 800. Tem algum esportista que é vegetariano? Tem quantos? 400. São esportistas que são vegetarianos. Aí a pergunta da questão é o seguinte: eu não quero calcular o resultado da probabilidade? Então você faz assim, ó. Para calcular a probabilidade, como eu acabei de comentar, marca todos os esportistas, porque a questão diz que você selecionou um esportista, e eu quero que ele seja vegetariano. Dos que estão marcados, vegetarianos são apenas 400 dos que eu marquei. Então, como é que é feito o cálculo da probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Então, vamos fazer o resultado. O resultado é assim, ó. Número de casos favoráveis, 400, dividido pelo número total de casos. Número total de casos, 400 mais 800, fica 1.200. Como é que eu vou fazer? Vamos olhar as opções.
Lá nas opções, tem alguma opção que está em porcentagem? Não, tudo está em forma de fração. Então, eu vou pegar 400 e 1.200 e vou simplificar. Se eu dividir em cima por 400 e embaixo por 400, vai ficar 1 sobre 3. 1 sobre 3 a resposta da questão, letra D de dado. Marquem aí, letra D de dado, resposta da questão de número 6. Entenderam? Beleza, gente? Vamos para a próxima. Questão 7. Mais uma questão da prova do Enem. Acompanha comigo essa questão aqui, ó. Outra questão que a gente precisa fazer o quê? Leitura e interpretação de gráfico. Vamos lá. O enunciado da questão diz o seguinte: uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos A e B durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. Aí você tem um gráfico. A pergunta é o seguinte: a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito as suas compras em fevereiro de 2012? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou verificar é o seguinte: vamos dar uma olhada nesse gráfico que está aí. O que é que o gráfico mostra para a gente? Tem uma parte mais escura e tem uma parte mais clara, não tem no gráfico? A parte mais escura indica o quê? Todas as pessoas que compraram o produto A. Todas as pessoas que compraram o produto A. É o que está na parte mais escura. Na parte mais clara, você tem todas as pessoas que compraram o produto B. Só que esses compradores, tanto do produto A quanto do produto B, foram subdivididos de acordo com o gráfico em meses, né? Então vê comigo o seguinte: quantas pessoas em janeiro compraram o produto A? 10. Quantas pessoas em janeiro compraram o produto B? 20. Quantas pessoas compraram o produto A em fevereiro? 30. Quantas compraram o produto B em fevereiro? 20. E em março, 60 compraram um produto A e 80 compraram um produto B. Uma coisa importante, pessoal, o enunciado da questão disse que 2 pessoas vão ser sorteadas. Mas vamos lá, essas pessoas vão ser sorteadas como? Eu vou juntar todas as pessoas que compraram e vou sortear 2? Não. O que é que o enunciado da questão disse? O enunciado disse o seguinte: a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e um outro brinde entre os compradores do produto B. Então eu vou montar 2 grupos. O grupo só de quem comprou o produto A, para essas pessoas vai acontecer um sorteio. E para as pessoas do grupo B, só as que compraram o produto B, vai ter outro sorteio. Então são 2 sorteios. Um para quem comprou o produto A e um para quem comprou o produto B. O que é que eu quero? Eu quero calcular a probabilidade de que os 2 compradores tenham feito essa compra no mês de fevereiro. Alexandre, como é que eu vou fazer essa questão? Igual às outras. Eu preciso ver o número de casos favoráveis e o número total de casos. Então vamos verificar aqui comigo o seguinte, ó. O que é favorável e o que é o total? O enunciado diz assim, ó: a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A. Quem são os compradores do produto A? São todos esses que eu estou marcando aqui, pessoal, de vermelho, ó. Tudo bem isso? Então o que é que seria interessante você marcar? Você marcar assim, ó, em cima do 10, em cima do 30, em cima do 80, escreve a letra A maiúscula, só para deixar mais claro. Em cima do 10, do 30 e do 60, escreve a letra A. Aí você está indicando o quê? Todas as pessoas que compraram o produto A. Me diz o seguinte: dá para saber quantas pessoas compraram o produto A? Dá, quantas? 10 mais 30 mais 60. Quanto é 10 mais 30 mais 60? 100. Entre essas 100 pessoas vai acontecer um sorteio. E eu quero saber a probabilidade de que essa pessoa tenha feito a compra em fevereiro. Só desse grupo que eu estou marcando de vermelho, que tem 100 pessoas, tem alguém dessas 100 pessoas que fez a compra em fevereiro? Tem. Dessas 100 pessoas que eu marquei, quantas fizeram a compra exatamente em fevereiro? 30. Então esse 30 é o caso favorável. E tudo que está marcado de vermelho é o número total de casos. A gente vai já escrever isso aqui de novo, mas essa é a ideia. Vamos fazer agora para o outro. Alexandre, não copiei agora não, presta atenção aqui. Vamos fazer agora o cálculo da probabilidade. Agora vocês vão copiar.
O que é que a gente marcou de vermelho? Todas as pessoas que fizeram a compra do produto A. 10 mais 30 mais 60. Dentre as pessoas que fizeram a compra do produto A, vai acontecer um sorteio. O que é que eu quero? A probabilidade de que essa pessoa sorteada tenha feito as compras no mês de fevereiro. Então, dessas pessoas sorteadas, quem fez a compra em fevereiro? 30. Então, como é que calcula a probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Número total de casos, 10 mais 30 mais 60. Desses, quantos são favoráveis? 30. Então, a resposta é 30 sobre 100. Vou guardar esse resultado, tá certo? Porque isso aí não encerra a questão. Não encerra por quê, Alexandre? Porque o texto diz que serão realizados 2 sorteios. Um entre os compradores do produto A e outro entre os compradores do produto B. Eu já fiz o sorteio do pessoal do grupo A. Agora eu vou fazer um outro sorteio com os compradores do produto B. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá na tabela novamente e vou tentar indicar nessa tabela todas as pessoas que compraram o produto B. Quantas são elas? 20 mais 20 mais 80. Essas são todas as que fizeram a compra do produto B. Dá para a gente dizer quantas pessoas tem no total desse grupo? Dá. 20 mais 80 dá quanto? 120. Tudo bem. Dessas 120 pessoas, quantas dessas 120 fizeram as compras do produto B exatamente no mês de fevereiro? Quantas? 20, né? Então, das pessoas que compraram o produto B, 20 mais 80, desse grupo todo, 20 delas fizeram as compras exatamente no mês de fevereiro. E aí, como é que eu vou fazer para calcular a probabilidade? A probabilidade é número de casos favoráveis sobre o número total de casos. Número total de casos, todas as pessoas que fizeram compra do produto B. 20 mais 80, 120. Favorável é que essa compra tenha ocorrido no mês de fevereiro. Compras que ocorreram no mês de fevereiro do produto B, 20. 20 sobre 120. Vou guardar esse resultado. 20 sobre 120. Pronto. E agora acabou a questão? Vai acabar a questão agora. O que é que o enunciado da questão pediu? O enunciado da questão pediu o seguinte: qual a probabilidade de que os 2 sorteados, os 2, tenham feito compras no mês de fevereiro? Então, eu quero que o primeiro sorteado tenha feito a compra em fevereiro e o segundo também em fevereiro. Mas a gente já discutiu 2 vezes que esse conectivo I que aparece, isso é uma operação matemática. Esse conectivo I que aparece é uma multiplicação. Então, eu vou ter que multiplicar. Eu vou ter que multiplicar o quê? Os resultados que a gente acabou de marcar. Pessoal, que resultados eu marquei lá para o primeiro? A pessoa que fez a compra do produto A e foi no mês de fevereiro. 30 sobre 100. A gente já havia feito esse cálculo. E o segundo cálculo que nós fizemos foi selecionar uma pessoa que é compradora do produto B e que tenha feito as compras em fevereiro. Ficou 20 sobre 120. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar a expressão. Como é que eu vou simplificar? Cancela 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. Se eu cancelar 2 zeros em cima, fica 3 vezes 2, que é 6. Se cancelar 2 zeros embaixo, fica 120. Aí fica 6 sobre 120. Dá para dividir todo mundo por 6. Se dividir em cima por 6 e embaixo por 6, fica 1 sobre 20. Essa é a resposta final da questão. 1 sobre 20, qual é o item? 1 sobre 20? Letra A. Então vejam o seguinte. Onde é, pessoal, que está localizado o perigo das questões de probabilidade? É muito mais na interpretação do que no cálculo. Porque nós não fizemos uma questão sequer para você dizer assim: Alexandre, tem cálculo para caramba para fazer. Não tem. Os cálculos são curtos. Então, qual é a exigência maior nas questões de probabilidade? É você ter paciência na hora da leitura. É você ter paciência e sair marcando no gráfico, sair marcando no texto os tópicos que você vai utilizar na resolução da questão. Tudo bem? Joia. Vamos para a questão agora, ó. Questão 8 e questão 9. Questão 7, letra A, tá? Questão 8 e questão 9. Meus amigos, eu preciso de muita, mas muita atenção mesmo nessa questão. Por quê? Porque você tem uma série de informações que, de novo, se você não organizar numa tabela, se você não der um jeito para organizar, você se perde e não sabe o que é que a questão está pedindo. Olha o que é que o enunciado diz, ó. Um novo exame para detectar certa doença foi testado em 300 pessoas. Um novo exame
Para detectar uma certa doença, foi testada em 300 pessoas, sendo 200 sadias e 100 portadoras de tal doença. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, acompanhe aqui comigo, ó. Eu já vou dividir essa questão aqui em 2 grupos. Das 300 pessoas que foram testadas, o enunciado diz que existem pessoas sadias, que são 200, e pessoas portadoras da doença, que são quantas? 100. É importante marcar isso aí, Alexandre? É importante. Então coloque assim, ó. Pessoas sadias, 200. Pessoas doentes, 100. E isso é uma informação que a questão traz. Alexandre, mas eu estou vendo isso aqui, eu não preciso marcar isso aqui não. É importante que você faça, porque esse grupo de pessoas sadias e esse grupo de pessoas doentes, eles vão se subdividir em outra classificação que eu vou dar para vocês agora. Então é importante a gente estar vendo como é que é essa divisão. Pessoas sadias 200, pessoas doentes 100. Bem, o que é que o enunciado diz mais? O enunciado diz assim, ó. Após o teste, verificou-se que dos laudos referentes a pessoas sadias, 170 resultaram negativo. E dos laudos referentes a pessoas portadoras de doença, 90 resultaram positivo. Como é isso aí, Alexandre? Vamos ver de novo. Tem pessoas sadias e tem pessoas doentes. Pessoal, o que é que deveria acontecer quando uma pessoa sadia faz um teste? O resultado deveria dar negativo, porque a pessoa está sadia. O que é que deveria acontecer com uma pessoa doente quando ela faz o teste? O teste deveria dar positivo. Só que pelo que o enunciado da questão está dizendo, esse teste que foi feito, ele não é totalmente confiável. Porque o enunciado da questão, pessoal, diz assim para a gente, ó. Após o teste, verificou-se que dos laudos referentes a pessoas sadias, 170 resultaram negativo. Então, das pessoas que são sadias, 170 tiveram resultado negativo. Mas era para ter dado negativo para todo mundo, porque essas pessoas são sadias. O que é que a gente pode concluir então, gente? O que é que a gente pode concluir então? Que se das 200 pessoas, em 170 o resultado deu negativo, das outras pessoas, das outras 30, o resultado deu o quê? Positivo. Então são pessoas sadias, mas o teste está dizendo que essa pessoa está doente. O resultado deu positivo. Agora vamos ver as pessoas que estão doentes. O que é que o texto diz? O texto diz assim, ó. Dos laudos referentes a pessoas portadoras de doença, 90 resultaram positivo. Então, das pessoas doentes, 90 resultaram positivo. Mas era para ter dado positivo para todo mundo, mas não deu. Então, o que é que eu posso dizer das outras pessoas? Que 10 pessoas tiveram resultado o quê? Negativo. Então, isso que a gente está fazendo aqui, essa distribuição, é fundamental para resolver a questão. São 300 pessoas, divididas em quê? Sadias e doentes. Quantas sadias? 200. Quantas doentes? 100. Das pessoas que são sadias, das 200, 170 têm laudo negativo. E 30 que eu deduzi têm laudo positivo, porque eram 200. Das pessoas doentes, que eram 100, 90 tinham laudo positivo. Então, consegui deduzir que 10 delas apresentam laudo negativo. Bem, qual é a pergunta da questão? A pergunta da questão é a seguinte. Vamos lá, questão 8. Sorteando ao acaso um dos 300 laudos, qual a probabilidade de que ele seja positivo? Sorteando ao acaso um dos 300 laudos, qual a probabilidade de que ele seja positivo? Como é que eu calculo a probabilidade? Número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. O enunciado diz que eu vou sortear um dos 300 laudos. Então, o total é 300. Qual é a pergunta? Qual é a probabilidade de que ele seja positivo? Será que todos os laudos têm resultado positivo? Não. Quem é que tem resultado positivo, gente? Quem tem resultado positivo? 30 e mais 90, né? 30 e mais 90 são os resultados positivos, dentre todos os laudos. Então, vamos colocar aqui a resposta. Probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número total de casos. São 120 casos favoráveis. O que é favorável? A pessoa apresentar um laudo positivo. Quem apresenta laudo positivo? O 30 com o 90.
30 com 90 dá 120. E o enunciado diz que você vai sortear ao acaso uma das 300 pessoas. Então, o número total, 300. Então, a resposta, 300 sobre 120. Dá para simplificar 120 sobre 300? Dá. Se a gente dividir em cima e dividir embaixo, vai ficar 2 sobre 5. Essa é a resposta da questão. Divide em cima por 60, divide embaixo por 60, fica 2 sobre 5. Resposta da questão, item A, 2 sobre 5. Entenderam essa aí? Tudo é uma questão de organização. Só relembrando de novo, como é que eu dividi as pessoas? Doentes e sadias. As pessoas doentes, umas têm laudo positivo, umas têm laudo negativo. As pessoas sadias, umas têm laudo positivo, umas têm laudo negativo. O que é que o enunciado da questão pediu? Pediu que você selecionasse ao acaso um dos 300 laudos. Então, número total de possibilidades, 300. O que é que a questão pediu? A probabilidade de que ele seja positivo. Então, em todos os 300 laudos, eu peguei, tem que ver a pergunta, a probabilidade de que ele seja positivo. Eu peguei os positivos. Quantos são os positivos? 30 e 90. 30 com 90 vai dar 120. 120 casos favoráveis, num total de 300 que são possíveis. Tudo bem? Resposta da questão, 2/5, letra A. 2/5. Questão de número 9. A questão 9, você vai aproveitar todos os cálculos que nós fizemos até aqui, na questão de número 9. A pergunta é o seguinte, questão 9. Sorteado um dos 300 laudos, verificou-se que ele era positivo. Qual a probabilidade de que a pessoa correspondente ao laudo sorteado tenha realmente a doença? Então, presta atenção aqui comigo, para ver o que é favorável e o que é o número total de casos. O enunciado da questão diz assim, ó, sorteado um dos 300 laudos, verificou-se que ele era positivo. Pessoal, se eu selecionei um laudo e já sei que ele é positivo, tem 300 positivos, é? Não. Se eu selecionei um laudo e já sei que ele é positivo, quantos são os positivos? Quantos são os laudos positivos? O 30 e o 90. Então, olha só, eu tinha laudos positivos e negativos. Se eu somar tudo, eu tenho um total de 300 pessoas. Só que eu vou eliminar uma parte dessas informações, porque a questão diz assim, ó, sorteado um dos 300 laudos, verificou-se que ele era positivo. Se eu verifiquei que ele é positivo, eu vou trabalhar somente com os positivos. E aí agora a pergunta da questão é a seguinte, qual é a probabilidade de que esse laudo sorteado corresponda a uma pessoa que realmente tem a doença? De todas essas pessoas que têm laudo positivo, todas são doentes? Quantas pessoas têm laudo positivo? 30 e mais 90. Dessas 30 e dessas 90, todas são doentes? Não, quem é que é doente? Só as 90, ó, são pessoas doentes com laudo positivo. Então a pergunta da questão, como é que a gente calcula? Probabilidade, número de casos favoráveis sobre o número total de casos. São 90 pessoas doentes, são realmente doentes, entre as 120 que têm laudo positivo. A resposta 90 sobre 120. 90 sobre 120, quanto é que dá? 3 sobre 4, simplificando. Resposta da questão, letra D de dado. 3 sobre 4. Entenderam isso aí? Sim? Então vejam só, meus amigos, é o seguinte. Quando a gente trabalhou a primeira aula aqui com vocês, que foi a aula de análise combinatória, qual era a ideia de trabalhar análise combinatória? Era mostrar para vocês alguns métodos de contagem. A gente trabalhou aqui com algumas situações em que eu precisava contar determinados objetos, só que a gente via que a quantidade era muito grande. Eu não tinha como contar elemento por elemento. E a gente acabou estudando uma coisa chamada princípio fundamental da contagem, que é um método bem eficaz para a contagem de objetos. Hoje a gente está vendo uma coisa que tem a ver com a aula anterior, tem. Análise combinatória e probabilidade tem a ver? Tem. Existem determinadas situações, isso a gente vai ver posteriormente, em que para você calcular o número de casos favoráveis e o número total de casos, você não vai ter uma tabela para olhar.
Você não vai ter uma série de informações para puxar os resultados. Você vai ter que usar alguns métodos de contagem. Mas isso é um estágio que a gente vai ver mais na frente. Hoje, a ideia da gente seria o quê? Passar para vocês a ideia geral de como é que se resolve uma questão de probabilidade. E o que é que nós vimos que é importante? Duas coisas. O que é o espaço amostral e o que é o evento, né? Espaço amostral. Todos os resultados possíveis de uma experiência. Evento é aquilo que eu espero que aconteça, são os casos favoráveis. E aí, para fazer cálculo de probabilidade, você faz número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. A maioria das questões que nós fizemos girava em torno de duas ideias. Que ideias são essas? Ou você tem uma série de informações que você precisa organizar, ou então você tem as informações que já vêm organizadas em uma tabela. Aí você faz a leitura da tabela, tá certo? Queria, para a gente fechar aqui, pessoal, resposta da questão 9, letra D. Queria deixar aqui para vocês, para a gente fechar, uma mensagem que eu acho importante. Eu já vi essa mensagem aqui há muito tempo, mas assim, é uma coisa que toda semana é uma coisa que me motiva. Às vezes você está mais cansado, né? Você acha assim, poxa, parece que as coisas não vão dar certo, mas você tem que ter fé, você não pode parar. A gente tem que sempre pensar o seguinte, as coisas vão dar certo, vão agora, a gente tem que fazer a parte da gente. Pode ser que elas não aconteçam no tempo que a gente está querendo, mas não é por isso que a gente pode parar. Tem um ditado, pessoal, árabe, que diz assim, ó, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Tâmara é uma fruta, só que essa fruta, normalmente, depois que você planta, ela levava... Hoje existem métodos mais modernos que acabam acelerando essa germinação. Mas quando se plantava tâmara, em alguns países árabes, depois que você plantava, as tâmaras levavam de 80 a 100 anos para começar a dar frutos, né? E tem uma parábola interessante em que diz o seguinte, ó, conta-se que certa vez um senhor de idade avançada, plantava tâmaras no deserto, quando um jovem o abordou perguntando, mas por que o senhor perde tempo plantando o que não vai colher? E ele respondeu o seguinte, o senhor virou a cabeça e disse assim, se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras. Ou seja, não importa se você vai colher, o que importa é o que você vai deixar. Cultive, construa, plante ações que não sejam apenas para você, mas que possam servir para todas as pessoas no futuro. Nossas ações de hoje refletem o nosso futuro. Pessoal, um grande abraço. É um imenso prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Sucesso, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima, gente.